de semana. Você é a estrela desse time, certo? Você é um dos maiores jogadores do planeta. Se você chorar, imagina o resto desses caras, planeta. Se você chorar, O René é um otário, imagina o resto com todo desses respeito, caras. com todo Se respeito. chorar, Todo respeito. imagina o resto desses caras. Vai parar esse programa. Muito boa noite, senhoras e senhores. Está começando mais uma edição do Resenha Futebol Clube. Mais um dia especial, mais uma grande entrevista, um grande convidado, faz parte do futebol brasileiro. E mais uma vez, cenas do nosso futebol brasileiro. Se você chorar, imagina o resto desses caras, mano. A gente vai falar muito disso, vai falar de Libertadores, o Tricolor quase que cai ontem. E dá uma boa noite pro nosso convidado. Tudo bem, Vidal? Hoje o papo você manja, hein, Vidal? Tudo bem, Vidal? Tudo bem, Renê? Boa noite Valim, boa noite, Sandro, boa noite a todos os nossos amigos, boa noite a visita do Adriano também. Boa noite a todos os nossos amigos motoristas de aplicativo. E quase não, né? Tá tudo sob controle. Ó, eu já recebi aqui da produção uma correção, né? Porque hoje é quarta de Rooster, né, meus parceiros? Hoje tem sorteio. Hoje tem Texas Rooster e um Texas Fit. E pra gente? Pra gente um balde que vai chegar daqui... Pode chegar qualquer hora que nós vai fazer serão hoje, né? Ah, tem que chegar, né? Vamos mandar pro Marley. Ah, não. O Marley Deus pediu... é bom, hein? Deus é bom. Eu vou mandar o link pro Marley e aí eu vou esperar ele abrir o link e quando ele abrir o link, eu vou dar um tempinho e a gente comenta de novo, tá bom? Fala, Indião, beleza? Fechou? Tudo bem, senhor Vidal? Tudo jóia. Tô Você mandando um abraço pro meu irmão aqui que tá na live. Aqui. Já tá na live? Tá. Quiser até Abraço parar aí, o Marco. programa pra ele fazer a parte dele ali, né? Abraço aí, Marco. E aí, Valim, você tá bom, Valim? Tudo bem, muito boa noite, Tudo Renê, bem? boa noite, Vidal, boa noite, nosso convidado especial, que eu não posso revelar ainda. Se Ô, você louco. tá assistindo a live... Fecha o olho. Fecha o olho, porque é só o Renê que pode anunciar o convidado especial. Eu queria deixar aqui registrado a minha repúdia. Já? Repúdio, né? Eita. A minha Repúdia? com o Renê. Esse cara, ele tem um comportamento O que, véi? talvez até apaixonado pelo Neymar. Será? Não, Eu acho não. que ele... Dizem deve- que é um amor platônico, né? Aquele que você... ele Igual deve você ter um com o Corinthians. pôster, Isso, ele é. deve ter um- Igual o Valim Ele com o deve ter um Corinthians. pôster do Neymar lá. Enfim. Planeta. Tira Se essa você bosta aí, chorar, vai. se você Vamos chorar, honrar. se você chorar, Renê, se você vamos chorar, honrar. se você chorar, Para com essa bosta. Vamos honrar a presença do nosso convidado que se deslocou aqui. Vamos. Que tem cara de ser santista também. Então vamos honrar a presença É? do... Não, o cara Por quando... quê? Porque o Eu cara quando preciso sabe das entender. coisas... Então tá bom. Então só entendi. pergunta do time, você vê. Entendi. Ó, Não, também não quero. deixa eu Primavera. deixa eu dar o boa noite. Primeiro eu quero dar o boa noite pros nossos ouvintes. Inclusive temos a presença de Adriano Palmeirense. O mais assíduo ouvinte Tá do Resenha. no hall aqui da Nos Rádio Clipe estúdios. FM. E é um cara. Fez isso, ó. É um cara de ouro, eu diria, É. Vale. Ele vale ouro, ó. Hoje ele entregou a minha aliança do Vale. A minha tava toda Quem tinha esbagaçada. dúvida? Vale. Quem tinha dúvida? Ficou estranho, Vale. Ele veio entregar as nossas alianças, mas só E, a gente, É. e o nosso casamento foi no dia 10 de fevereiro. dia 10 de fevereiro. Só que eu com a minha esposa, ele com a dele. Tá certo. Mas no fundo, né? Não, não tem... Vocês são Somos amigos. irmãos, Isso, casados é em isso que eu Cristo. queria dizer. É isso que eu queria Casados dizer. em Cristo, Vale? Não, casado nada. Irmão em Cristo. Casado nada. Cristo vai vir buscar a igreja Vai, e eu sou mano, casado casa com a com minha o cara, esposa. Eu falei velho. errado, irmão. nada Casado Vai. em Cristo é fogo. Bom, o Adriano, o defeito dele é palmeirense, mas o cara é ourives, o cara mexe com prata, ouro, bronze, só não mexe com coisa errada, é isso que importa. Adriano, obrigado por você existir nas Esse nossas menino vale vidas. ouro, é isso? Vale ouro, vale ouro. Vamos lá, você que tá no carro não deve estar... Não para o carro se for querer assistir. Liga na nossa Vai live ter um aí. equilíbrio o celular no painel, assim, ó. Tem um jeitinho que você... Ah, não. Mas tem brincadeira. gente que perde o Brincadeira, foco. Brincadeira. Hoje nós falamos muito de primavera na segunda-feira. Tivemos aqui o presida, né? O presidente, o Igor, ele veio falar sobre as reformas e tudo mais. E um dos assuntos que tá em alta é a volta do Sub-14 e
da possível progressão da volta das categorias de base Como é importante isso do na cidade. Primavera. E quem tá aqui pra responder é o cara Só isso. da Só direção isso. das categorias de base do Primavera, o Sandro Rodrigues. Ô Sandro, eu só vou pedir pra você falar bem pertinho do microfone. Ele gosta de ouvir as vozes dos nossos convidados. Ótimo. Boa noite, Sandro. Seja bem-vindo aos estúdios Clipe FM e ao Resenha Futebol Clube. Boa noite, Renê. Boa noite, Vidal. Valim. Valim. Boa noite, desculpa. Eu ia falar, você já antecipou. Calma, segura aí. Calma, mano. É. Não, é porque ele tem trauma, ele tem trauma. Eu sei que ele tá com o negócio do Neymar na cabeça, Isso. mas... Você sabe, Ô, Sandro, ele tem trauma que o pessoal não lembra dele. O Varim foi um dos melhores jogadores que já passou em Dayatuba e região. A Renê vai Só que consertar. ninguém lembra. Principalmente no 12, no Ó, 12. quando você conseguir, Não, eu já quando você sei. conseguir esticar seu braço, aí você fala alguma coisa, deixa ele... Nossa, Vai. foi pro pessoal, Vai. foi pro bullying da deficiência. Não é deficiência, não. Não é deficiência, não. Louco, tá Vai. certo. Deixa ele se Vamos lá, apresentar. boa Eu noite, acho que ele então. pegou ar, hein? Boa noite, Boa Sandro. noite à produção, a todos. Quero aqui agradecer, né, como até você, Renê, comentou, o espaço que vem, né, sendo dado aí pro nosso clube, né, nosso querido Clube Primavera. E agora também, né, a base aí, um pouco de evidência. E a gente vai aqui bater um papo e, logicamente, que a gente sabe que tem algumas questões, algumas dúvidas aí. A gente vai tentar, nessa nossa conversa aí de hoje à noite, passar as informações. aí Sim, necessárias tem e muitas tudo pessoas que têm informações desencontradas sobre Sim. isso. Tem muitos pais que acham que viu o filho jogar ali, putz, vou levar pro Primavera, vai virar jogador de futebol e eu vou me aposentar. Então tem muita coisa aí que a gente pode falar a respeito. Só ressaltar aqui, Sandro, que hoje é a quarta de Rooster, então mais uma vez, galera, pode participar lá no nosso WhatsApp, na nossa live. O Marley já está online. Marley, teremos reuniões pós-resenha. Você pode mandar o balde pra gente aqui, por gentileza? Valdez. Baldez. Valdez. O Baldez jogava bem, né? O Jogava. Valdez, né? E hoje a galera que participa com a gente concorre a um Texas Fit, a um lanche da The Rooster e o Texas Rooster. Seria legal o Marley mandar mais informações sobre esse Texas Fit aí que eu não conhecia. Verdade. Confesso que eu não conhecia. Ou manda o Eu próprio. acho que é né? novo, né? Pode mandar o próprio. lançamento, é Ele lançamento. podia mandar pra gente. A gente faz um vídeo falando do lanche. Não sei. Manda o lanche e o balde. Manda uma meia Eu dúzia. vim no dia especial, então? Parece. Então, depende tudo de um rapaz flamenguista que chama Marley. Hoje ele vai estar tranquilo. Hoje, Não, inclusive, não tanto, hein? Não, Será? porque é antes do jogo. Depois do jogo ele vai estar triste, o Flamengo vai tomar uma sapatada. Eu né? acho também, hein? Eu acho também, hein? Bom, rapidinho aqui então, temos Libertadores da América hoje, o jogo importante, né? É o jogo da volta entre Internacional e Flamengo, lá no Beira-Rio. Amanhã tem Palmeiras. O São Paulo ontem, Vidal, rapidamente, foi por um fio, hein, Vidal? O que Parecia foi time aquilo, pequeno, hein? Quem? Eita, nós, São hein? Paulo. Não tem como. Jogando contra o Atlético Nacional, encolhidinho. Ah, não tem como, velho. O time dos Encolhidinho. caras é bom. O time dos caras é bom. Eu prefiro tomar 6 do Vasco. Não, do que jogar no então, é justamente isso que eu ia falar. Se tomou 6 do Vasco, imagine do Atlético. Mas realmente, o São Paulo... Como que pode, né? O São Paulo, nesse jogo, em 2 jogos, fazer 3 pênaltis, né? Você viu, velho? É quase querer entregar E a o gol classificação. perdido, hein? Mais o gol perdido. Rapaz. Ali, na verdade, foi o Valim que tá aqui pode falar até mais que eu, assim, em relação ao posicionamento do Alan Franco, né? Que, na verdade, ele quis antecipar o jogador, marcando ele por dentro. E na tirada de corpo, né, no movimento do corpo, só no movimento do corpo ele já conseguiu tirar o Alan Franco da jogada. Então, assim, são situações assim que a gente fala, mas aconteceu o quê? Como que foi? É questão de detalhes, né, Valim? Detalhes, ele resolve o jogo. Tanto também como o Cardona, né? Que após o pênalti feito pelo Atlético, ser expulso. Isso também, de certa forma, não que foi a diferença, mas que até porque foi pros pênaltis, a questão não é essa, mas você abala, depois você tem Com que certeza, segurar com com o time, com certeza. um jogador a menos ali. Então são detalhes num jogo, principalmente da grandeza que foi o jogo de ontem. O São Paulo bateu o recorde de novo, né? De novo, até porque tanto os que entraram ficou quase o dobro fora também. Aliás, desculpa, não vou aumentar também tanto não. Quanto Não, deu lá? 150 mil pessoas. Mas é fora. quase... Nunca vi, a Vila Não, Sônia mas nunca tava viu uma, tanta gente. tava uma questão de a possibilidade era de 100 pessoas. De 100 pessoas. 100 mil. 100 mil pessoas. Tanto Não, que não tava... cabe mais, né?
No Morumbi ou nos arredores? Nos arredores. Já coube. Não, no Morumbi já. Hoje não pode mais, nem pode, não. acho. E assim, o grande, assim, digamos assim, o herói, o Rafael, né? Que acabou defendendo um pênalti, indo quase em todas. A única que ele não foi que bateu no travessão. E aí, em seguida, o Cédric fez o gol da classificação de São Paulo. É muito bom. Agora sim, a festa da torcida de São Paulo em questão de Libertadores, só que assim... É diferente, né? É diferente. Mas diferente. ao mesmo tempo, a gente não pode falar assim que faz a diferença. Né? A gente não pode falar que a torcida de São Paulo faz a diferença pro time. Porque assim, se a gente pega um time assim que realmente a torcida faz a diferença, o time não levava pros pênaltis. Já tinha matado no tempo normal. Porque assim, o que a torcida de São Paulo fez ontem e faz na Libertadores é inacreditável, é absurdo. Só que pro time do São Paulo, e se eu não me engano, é um terceiro empate que tem dentro de casa, em Libertadores. Então realmente, pros jogadores, não tem sido uma coisa que tem feito a difereisa, tá? Eles precisam então estar mais... Uma dessa ontem ficaria pra trás com quase 100 mil pessoas. Depois pra você sair do Morumbi ia ser mais difícil. Eles precisam se inflamar mais, então, entender mais o... E como é bonita a carreira do Rafael, né? Ele ficou na reserva do Fábio muitos anos. Muitos anos. Aí ele sai do Cruzeiro, foi pro Atlético Mineiro pra jogar, né? Pra jogar no Atlético Mineiro. O Atlético Mineiro contrata o louco do Sampaoli, que gosta de goleiro que joga com o pé. E aí o Rafael bem, tá? Era o melhor goleiro até então do futebol brasileiro. O Sampaoli chega, ó, não vai jogar comigo, tá? Então depois de 13 anos no Cruzeiro, ele vai pro Atlético Mineiro. O Sampaoli barra ele. Ele vem pro São Paulo e aí, já com 32, 33 anos, vem pro São Paulo e aí começa a escrever esse capítulo da carreira dele. E o Alan Franco, ele não pode tomar decisão pelo atacante, né? Ele não pode. Ele definiu, né? Protege o funil, o atacante que toma decisão, você fecha a diagonal. Pelo amor de Deus, Alan Franco, meu Deus. Queria que tivesse perdido. Bom, mas é aí, São Paulo passou da fase, classificou. Você que tá ouvindo resenha, nós temos The Rooster pra você. Hoje é o Texas Fit e o Texas Rooster, são 2 lanches, tá? Que é a quarta-feira The Rooster, que a gente tem. A The Rooster tá ali na Itororó, cara, todo mundo conhece, é o frango frito mais conhecido de Indaiatuba e região. Você pode faturar o seu. Vamos rapidinho falar do assunto torcida do Santos / time do Santos. Ontem a gente teve aí o enquadro. Mano, você é a estrela desse time. Os cara certo? Você é um dos maiores jogadores do planeta. Se você chorar, imagina o resto desses caras, mano. Se você chorar, imagina o resto desses caras, mano. Se você... Só um minuto. Só um minuto. Ele mandou um Neymar. Pera aí, eu não terminei ainda. Só um minuto. Já tomou tapa na cabeça, você falou, cara. Vai dar margem pra qualquer um aqui discutir com o torcedor. Eu quero saber a opinião de vocês rapidamente pra gente depois, né, ir tudo pro assunto das categorias de base do Primavera SAF. O que vocês acharam disso? O Neymar merecia isso? Faz parte do contexto? Ó, deixa eu começar. Primeiro, o Santos merece, né? O Santos merece que os ídolos vão para outros times, né? A gente reclama quando o Gabigol sai, a gente reclama quando o Bruno Henrique saiu, a gente reclamou quando o Andreas Pereira falou que viria pro Santos e foi pro Flamengo, e quando fica a gente trata mal, né? A gente tratou mal o Elano depois da Copa de 2010, quando ele volta pro Santos, a gente tratou mal o Léo no final de carreira, a gente tratou mal o João Paulo, que agora foi pro Bahia como se fosse um péssimo goleiro e é um dos maiores goleiros dos últimos anos no Santos. E agora o Neymar, cara, ele podia estar em qualquer outro lugar. Os caras falam, o Neymar tá ganhando 5 milhões de reais por mês. Dane-se. Ele podia ganhar isso em qualquer lugar do mundo que ele fosse. Qualquer lugar do mundo. Ele veio pro Santos, né? Ele veio pro Santos, ele veio pro Santos. E quando ele volta de lesão agora, não era pra ele jogar contra o Sport. Só que o Santos entrou na zona de rebaixamento. Ele jogou mal contra o Flamengo, não era pra jogar contra o Sport. O Santos entrou na zona de rebaixamento porque perdeu pro Inter depois. O Neymar foi e jogou. Não era pra jogar contra o Juventude. O Neymar jogou de novo. Ele tá numa sequência de 7 ou 8 jogos sem ser substituído, né? E aí o torcedor vai lá e aponta o dedo na cara dele e aponta o dedo na cara do Guilherme. Cara, o cara que critica o Guilherme é muito efeito manado. O Guilherme não é craque não, tá longe disso, muito longe disso. Pelo contrário, acho até que ele tem um nível abaixo do Santos. Mas se não fosse o Guilherme, se não fosse os números do Guilherme, o Santos teria sido rebaixado já no Campeonato Paulista. O Guilherme fez 10 gols no Campeonato Paulista. Deu 9 assistências, então ele teve 19 participações, não sei quantos jogos tem o Campeonato Paulista. E agora no Campeonato Brasileiro, penúltimo jogo, Guilherme deu uma assistência, fez um gol contra o Cruzeiro em Minas. Ele sempre entrega tudo em campo.
Então a torcida, na minha opinião, errou o alvo e foi um efeito manada aí. E eu não gosto desse negócio de torcida invadir o espaço dos caras trabalharem. Muitos desses torcedores aí, se você for cobrar ele no trabalho dele, se é que trabalha, né? Muitas das vezes vive disso. Se for cobrar esse cara no trabalho dele, ele vai falar bosta. Não vai gostar de ouvir, não. Como é? Deixa eu fazer meu trampo. E aí o jogador de futebol, isso é uma coisa que eu sempre falei, já falei até, o Vidal, não lembro se ele concorda ou não, a gente coisifica o jogador de futebol, a gente acha que ele é um produto, a gente esquece que é uma pessoa, né? Então você vai lá, aponta o dedo na cara do cara, há um tempo atrás contra o Sport, meteram o dedo na cara, empurraram o Pablo, cataram o Pablo pelo colarinho. Agora há pouco no Vasco, o João Vitor, que era do Corinthians, o cara meteu o dedo na cara dele e falou, você é um safado porque você tava com seu filho no shopping, ele tava com o filho dele, onde que isso aí vai parar? Né? Até quando a gente vai bater palma para torcedor, meter o dedo na cara de jogador. Isso aí, na minha opinião, não é porque é o Santos não, mas é um absurdo, já falei aqui várias vezes, que eu acho bonito o papel da torcida do Santos, mas o cara invadir, meter o dedo na cara, ameaçar, eu acho uma palhaçada, nunca vou concordar com isso, eu acho que isso daí não é futebol, e se fosse fazer isso, tinha que fazer contra o Marcelo Teixeira, que ele que organiza toda a cúpula ali. Ele dá o que a torcida organizada quer e a torcida organizada meio que esquece tudo que ele erra. Né? Então, pra mim, errou o alvo, não era nem Guilherme e nem Neymar o alvo desse protesto aí, não. E isso não resolve o problema, nunca resolveu, não vai ser agora que vai resolver. Ou até piora, né? Piora. É que, na verdade, assim, o que vai acontecer agora? É capaz que o Santos, vamos supor, se o Santos ganha o próximo jogo, a torcida vai achar que foi por conta desse tipo de cobrança. Porque aconteceu isso com o Grêmio. O Grêmio saiu de Porto Alegre, debaixo de xingo lá também, porradaria no ônibus que estava indo em direção ao aeroporto. E o Grêmio ganhou do Atlético fora. Entendeu? Então, assim, eu também sempre fui contra esse tipo de cobrança. Você invadir o espaço de trabalho, eles estão trabalhando. Você tem que parar o seu trabalho para ter que ouvir um protesto. Agora me fala uma coisa, esses caras que estão cobrando e tudo que eles fazem são perfeitos. Não é porque você treina, não é porque você ganha, isso aí que tá... Vai cobrar esse cara no trabalho dele, vai chamar ele pra fazer uma hora extra, você tem que falar, viu, pelo amor de Deus, por favor, teria como, pelo amor de Deus, você ficar meia hora a mais? Né? Então eu não concordo com isso, acho um absurdo isso, acho que tem uma inversão de valores aí terrível. Eu lembro um caso do Wagner Love, acho que tava no Palmeiras, ele chegou no caixa eletrônico, o Palmeiras tinha perdido, ele apanhou, porque o Palmeiras perdeu. O cara foi e bateu nele. Saiu depois do Palmeiras. Que isso. Bom, é isso. Se você quiser opinar, fica à vontade. A galera tá aqui. A gente não vai falar do Palmeiras hoje que joga amanhã. Não tem o porquê a gente falar disso. Não vai falar do Corinthians, tá tranquilinho também. O Santos volta a jogar domingo. Vai ter a semana tranquila também contra o Bahia. E é fora, né? Fora, né? Aí dói. Boa noite, galera da Clipe, tudo bem? Henrique Batista falando aqui. Fala, Henrique. Queria saber que horas que é o jogo do Corinthians. Não tô achando. Foi uma piada, entendi. Deve torcer pro Flamengo ou pro Inter, né? Não é possível, Henrique. Bom, vamos lá, vai, chega de papo. Vamos falar o que interessa. Sandro tá aqui com a gente. Muito obrigado, diretor né? da base do Primavera Safra. A gente já tava falando com o Sandro já há um tempo pra ele vir aqui, né, Sandro? Sim. E, cara, vamos lá. Conta essa... Pode ser uma novidade porque é agora, né? Mas teve alguns hiatos aí, né? As categorias de base do Primavera vai, para. Tá? Se você quiser falar a respeito disso. Mas começa contando pra gente do agora, pra depois a gente... Qual que é o projeto pra base, né? A gente viu nas redes sociais oficiais do Primavera a volta do Sub-14, a abertura de inscrição pra testes. Então conta pra gente como é que tá a situação de agora, pra depois os nossos nobres pares falarem do pós, do antes. Fica à vontade aí, Sandro. Vamos lá. Nós estamos no 3º ano de projeto, né? Desde 2023, com as categorias de base, né? Retomando, vamos dizer assim, né? Porque realmente existia esse hiato, né? Como foi colocado, e era até uma das questões que os pais até chegavam pra gente e falavam, né? O Primavera começa, depois dá uma pausa, então a gente conseguiu retomar, né, o projeto. Atualmente nós estamos com as categorias 11, o 12 e o 13 já trabalhando já, né? Alguns até remanescentes do ano passado. E agora, atualmente, né, como foi até passado, nós abrimos as inscrições para o Sub-14 com a intenção do quê? Da gente estar fazendo já essas avaliações, fazendo a manutenção, né, desses atletas que a gente vai estar avaliando, pensando no Sub-15 do ano que vem. Tá? Então essa é a primeira, vamos dizer assim, o primeiro planejamento que a gente está referente agora ao Sub-14, tá? E o Sub-11, Sub-12 e Sub-13, que a gente já está trabalhando desde o início do ano, agora em setembro a gente vai participar do Paulista Cup, né? E aí também é o mesmo planejamento, a gente vai manter a manutenção desses garotos, visando o ano que vem
a subida aí para, no caso, sub-11, sub-12, sub-13, sub-14. Sensacional. Depois eu quero saber sobre como é que tá a procura, porque o Resenha é um canal que tá aqui pra ajudar e pra ser parceiro do Primavera, do time da cidade. A gente recebeu diversas mensagens, nunca imaginamos. Eu imagino vocês lá. Mas Valim vive isso também, o Valim treina com a molecada, o Vidal sabe muito, então fiquem à vontade aí, senhores, pra perguntar tudo aquilo pro que Sandro. você falou no começo, acho que era legal ele já começar tirando essa dúvida. Muitos pais acham assim, meu filho joga bola, vou levar ele no Primavera e tá tudo resolvido. Eu gostaria que você explicasse um pouquinho como é esse processo, né? Como que é a distância entre um menino que quer jogar no Primavera, qual é o processo que ele precisa passar, tem avaliação, é só chegar e colocar, se tem avaliação, se você pode passar quais são os passos da avaliação, se... Enfim, como é esse processo, né, de se juntar ao time do Primavera para um pai ou para um menino que está ouvindo a gente que sonha fazer parte disso? Sim. Nós temos, logicamente, que todo um planejamento, uma metodologia que é a nossa comissão técnica, né, da base, que aí nós temos o Celso e o Luiz, que são os treinadores atualmente, tá? Tem o João, que faz a parte da preparação de goleiros, e logicamente que nós temos um plano de avaliação que seria da seguinte forma. Eu até não gosto, geralmente os pais até chegam e falam peneira, né? Um termo que não se usa mais? Eu, pelo menos, não gosto de usar. Particularmente, eu também não gosto. Eu não gosto de usar, tá? Eu até, quando os pais comentam, eu falo assim, eu não gosto de usar até por uma questão particular minha, porque eu também, quando eu era garoto, eu também cheguei a fazer muitas peneiras, né? E aí eu sempre achei Frustra demais, muito né? injusto. E aí, você sabe qual que é o significado da peneira? Quando você vai peneirar areia, passa o que você vai servir, o que não serve, Você joga fora. esse é o significado. Isso. E o que acontece? Por que eu não gosto muito desse termo peneira e a gente não faz esse tipo de metodologia? Porque você pega várias situações de atletas, eu até não gosto nem de chamar de garotos, eu chamo de atletas, né? Em situações diferentes, não só de mentalidade, de físico, de preparação, né? Então, o que a gente pensa lá? A gente vai dando um espaço e um tempo para eles poderem ir treinando, né? Logicamente que tem alguns que já vêm por indicação, alguns que já estão remanescentes do ano passado. Então a gente agrupa eles e vai fazendo o trabalho, né, durante os Interessante, treinos. só te cortando, qual é o número? Porque assim, a gente tá falando, a gente teve uma procura de 400 crianças, mas qual que é o número que fica, que tem que ficar? Por categoria, né? A gente trabalha, a gente tem um pensamento até visando, por exemplo, a disputa de campeonato, em torno de 25 a 28 no elenco. Certo. Tá ótimo. Tá? É mais ou menos isso, tá? Então, vamos lá. Hoje, por exemplo, a gente está com 24 no Sub-11, estamos com uns 20 mais ou menos no Sub-12 e nós estamos com 9 no Sub-13, né? Então, o que a gente está fazendo? A gente já fechou praticamente esse grupo, né? Somente do Sub-11 e Sub-12, mas a gente ainda está fazendo avaliações para o Sub-13, para a gente aumentar um pouquinho esse elenco, né? E aí, como eu falei, trabalhar eles para pensar o ano que vem que eles vão ser um Sub-14. É o ano ruim deles, né? Isso, tá? Então, o nosso trabalho ele é o quê? A gente vai trazer o garoto e a gente vai trabalhando ele lá, né, nas dinâmicas que a gente tem de treino. Então, preparação física, aí tem um trabalho cognitivo, aí tem um trabalho de campo, tem aí o coletivo e tudo isso, né? E aí, logicamente, que o treinador depois ele vai avaliando. Pode ser que um garoto chegue lá, 2, 3 treinos e ok, vamos dar sequência com ele. Pode ser que, de repente, num treino, o treinador já avalie e fale, acho que melhor não é o momento dele agora, mas vamos manter as portas abertas porque ele pode ter uma evolução e, de repente, o ano que vem voltar de novo. E só deixar registrado aqui, é muito importante ele falar isso e ter essa honestidade. E é importante os pais que estão ouvindo também entender que o não, ele faz parte da formação do caráter do filho deles, tá? Eu também trabalho num projeto de alto rendimento e às vezes a gente avalia... Né, que não é o momento, igual ele falou, não é que seu filho não vai ser jogador de futebol de jeito nenhum, não é o momento, né? Nesse momento, infelizmente, é não. E aí os pais ficam bravos, né? E como essa postura dos pais pode ser danosa não pro Primavera, não pro Manaim, mas pro caráter do filho dele que tá sendo moldado no dia a dia, né? Então você que é pai, que tá ouvindo aí, que pensa em levar seu filho no Primavera, se acontecer dele não ser aprovado, é porque não foi mesmo, os profissionais sabem o que estão fazendo e ele precisa que o pai e que a mãe não o mimem nesse momento, né? Até, Valim, você tocou um ponto importante, que é assim, a gente também tem um pensamento lá, eu, pelo menos junto com a comissão técnica, nós não estamos só formando atletas, né?
nós estamos formando também cidadãos. Com certeza. O atleta é uma Somos parte. Seres humanos, né? Então, a gente sempre nas conversas que a gente tem até antes de treino com os garotos, né? A gente sempre coloca isso para eles. Hoje você não é titular, mas hoje de repente você também não vai jogar. Isso não quer dizer que acabou para você. Exatamente. Né? E o que acontece? Além disso, você tem todo um projeto social em cima disso, né? Então, o nosso cuidado, né, lá com nossos atletas é também essa parte mais social. Não é só o rendimento. Não é só botar o garoto lá treinar e pensar em competitividade, né? O ano passado até, a Federação Paulista, durante o Campeonato Paulista que a gente disputou, a Federação fez uma campanha muito forte referente a essa questão dos pais. Sim. Nós fomos jogar contra o São Bernardo lá em Itatiba. Aí nós chegamos lá, né? Daqui a pouco eu ouvi uma gritaria de uns pais assim no alambrado, xingando, tal, não sei o que. O que tá acontecendo, né? Aí depois nós fomos saber que era uma equipe, né, de produção de vídeo que estava gravando a campanha. Documentário. Campanha que depois eles lançaram. Que legal. Que é a campanha falando disso. Que isso acontece mesmo, infelizmente. Acontece, né? xingam o juiz. A gente na sabe frente de do bastidores, filho, de complicação mesmo, de pai, não só com atleta, mas com árbitro, com um treinador que não colocou o filho para jogar. Isso. Então o que a gente ressalta muito lá? Logicamente que tem o treinamento, tem a competitividade, os garotos querem jogar, querem ganhar, mas a gente tem também um trabalho cognitivo, um trabalho técnico, preparação física e também essa parte mais de envolvimento dos pais. Tanto que recentemente agora, na sexta-feira, nós fizemos uma atividade entre os pais, referente aí aos Dias dos Pais, né? O mês de agosto, né? Nós fizemos uma interatividade entre eles e aí até tem o Rubens, que é um psicólogo, que eu já venho falando com ele já desde o ano passado. Ele ia no hangar. Legal. Ele é um de Elias Fausto, né? Isso, perfeito. E eu já desde o ano passado que ele vem fazendo algumas coisas com a gente, né? E que é importante ele estar junto, né? E aí nós fizemos uma atividade que foi o quê? O pai entrou em campo e a gente fez as mesmas atividades praticamente que os atletas fazem, né? Que a gente faz, os pais também fizeram. Que legal. Pra sentir, né, o que é. Teve pai que falou, pô, eu não sabia que era assim, né? A gente até brincou com os garotos, falou, agora vai, pressiona os pais também e tal. Então, uma coisa importante para ressaltar é que a nossa proposta, a nossa metodologia, ela envolve também uma questão social, porque a gente tem muitos atletas que são, não só na parte financeira, muitas vezes não tem condições, né? Mas também numa parte social, né? De repente de mentalidade, até de físico também. A gente tem alguns atletas que chegam lá, você vê a condição física dele assim, você fala, pô, ele não vai conseguir. E ainda mais nessa idade, né? Que alguns meninos já têm uma liberação de hormônio, outros não, né? Então tem homens de 13 anos e crianças de 13 anos, né? E tem uma outra questão também que é a cidade, né? Então também a gente busca isso também para trazer, né? Para levar o nome da cidade e também a gente poder aproveitar os atletas que a gente tem aqui, que é uma outra questão que os pais também chegam muito com a gente. Pô, eu tenho que levar meu filho lá no Guarani, lá em... O Guarani agora não lembro onde que tá, em Jarinu, ou no Red Bull. E é longe. É longe. É longe. Tem muitos também que muito treinam sofrido durante o dia. É. Treina à tarde. Como que eu vou fazer com o meu garoto sair de manhã, almoçar, eu tô trabalhando. Então, tem essa questão também que a gente sabe, a gente entende, a gente tenta ajudar nisso também. Legal. Ó, vamos fazer o seguinte, a gente tem um break pra colocar aqui. A gente tá, você que ligou o rádio agora ou tá no YouTube, nós estamos com o Sandro Rodrigues, ele é o diretor das categorias de base do Primavera SAF. Eu sei que o Vidal tem muita pergunta pra fazer, eu quero falar sobre estrutura também, porque Primavera é SAF, a gente tá no meio de uma das reformas mais importantes da história do clube, então eu quero falar sobre isso. Quarta de Rooster, né, senhor Vidal? É isso aí. E nós temos 2 lanches pra galera que quiser faturar. Pensei que era um pra mim e um pra você. Rapaz, se o Marley estiver ouvindo, ele vai... Será que ele tá pegando Se ele estiver ouvindo, não. Se as estiver mensagens assistindo, subliminares? ele vai olhar nos nossos olhos. Expectativa. Não, peraí. E fala que eu, vim num momento especial também, né? Expectativas foram criadas, rapaz. Você não brinca com comida. Eu tô com fome, trabalhei o dia inteiro no sol, você falou que ele ia mandar. Eu falei que ele vai mandar? Falou. Eu espero que você
saiba o que você tá falando. Ele prometeu. Não, eu tenho que ver se ele viu a live. Não viu, ele tá assistindo o jogo do Flamengo. Não conta com ovo, Ó, não. olha aí. Aí você pode mandar mensagem. Quiser fazer pergunta, alô papais e mamães aí, que Essa de é a repente hora. tá E ouvindo. filhos também, tá? Porque moleque de 14 anos já sabe fazer pergunta também, viu? às Fica vezes tudo às deixando vezes- papai e mamãe, não, Às vezes mano. na frente dos pais, não, né? Às vezes é, eita, nós. Daqui a pouco a gente volta, não sai daí. Apita o árbitro. Final de primeiro tempo. Resenha Futebol Clube. Chegar em casa cansado do trabalho e ter que pensar em comida? Para com isso, pede logo uma pizza da La Conquista e vai ser feliz. Tem tamanhos broto, grande e a super de 50 centímetros e 12 fatias que dá para pedir mais de 2 sabores e aproveitar em mais de uma refeição. A La Conquista está localizada no centro e no Campo Bonito. Dá para você bater a carteirinha a semana toda. Delivery, salão ou retirada? Confira a que está mais próxima de você e já avisa em casa que hoje tem. São mais de 100 sabores no cardápio, recheado de ponta a ponta. Pizzaria La Conquista, unidades 24 de maio e Campo Bonito. Peça sua pizza agora mesmo. Siga nas redes sociais, Pizzaria La Conquista. Tudo em materiais elétricos para o seu projeto. Grandes ou pequenas obras, reformas ou construções. Conte com a qualidade e experiência da RDM Materiais Elétricos. Com 15 anos de experiência no mercado de materiais elétricos, a RDM fornece tomadas e interruptores, disjuntores, cabos, iluminação em LED e infraestrutura completa para sua residência ou empresa. Aqui em nossa loja temos facilidade na negociação e pagamentos, agilidade na entrega, pontualidade e você encontra aqui as melhores marcas do mercado. Rua São Luís do Paraitinga, 481, Jardim do Trevo, Campinas. Telefone WhatsApp 19 3273 3003. Toda hora. O dia inteiro clipe. CT Cruzeiro Indaiatuba, escola de futebol de 3 a 17 anos. Treinos manhã, tarde, noite e aos sábados. Matricule-se já e seu uniforme sai totalmente gratuito. Telefone 19 99112 6333. Fale com o professor Zeca. Mais músicas. Clipe. Sua experiência cervejeira em Indaiatuba. A Itaici Cervejaria está sempre perto de você nos melhores momentos. São mais de 15 estilos diferentes de chopp artesanal para todos os paladares. Temos no pub da fábrica um mergulho ao universo cervejeiro, porções desenvolvidas para harmonização, música e muita energia. Temos também delivery de barril de chopp para a sua festa, beer truck para eventos e chopp de qualidade para o seu negócio, bar ou restaurante. Fortaleça o produto local. Sua Itaici é fabricada aqui em Indaiatuba. Itaici Cervejaria. Brinde a vida. Avenida Coronel Antônio Stanislau do Amaral 261, Jardim Juliana, Indaiatuba, São Paulo. Chegou a hora de matar a sua fome com o melhor frango frito estilo americano da região. The Rooster. Suculento, crocante, servido em balde, do jeitinho que você ama. E não para por aí. Tem anéis de cebola, polenta frita, batata, lanches incríveis e uma linha de molhos que é simplesmente absurda. Mostarda e mel, alho, bacon, goiabada com pimenta e muito mais. Tá com a casa cheia ou aquela fome gigante? Peça um combo The Rooster. Pedidos pelo Anote Aí. Link na bio do Instagram, @TheRooster_oficial. De segunda a sábado, a partir das 5 da tarde. Avenida Itororó, 721, Centro Indaiatuba. Telefone 997937840. The Rooster, seja um franqueado. Seja um franqueado. A gente tá de volta. É a The Rooster. Hoje é a quarta-feira. The Rooster, onde a gente sempre sorteia aí um balde de frango ou lanches da The Rooster. As novidades da The Rooster. E hoje você pode faturar 2 lanches. São 2 lanches, o Texas Fit e o Texas Rooster. É só participar do nosso programa. Tô curiosíssimo pra saber como é o Texas Fit. Na live ou E também experimentar também. pode ser no nosso WhatsApp, que é o 3885. 0800. Ó, o Laerte já está na nossa live. Laerte que é um descobridor também. de talento e ele não me descobriu. Olha lá, o Laerte. Eu jogava no foguete com o Laerte. Ou seja, ninguém é Ele nem perfeito, lembra de né, mim. velho? Eu sou cunhado do Fabrício Laerte. Se você lembra, fala alguma coisa aí, o Fabrício que dava aula lá. Não, pô, o Fabrício casou. ele conhece. Então, eu sou o Não, cunhado o duro dele. é isso, né? Ele conheceu o Fabrício e não te conheceu. Pro ouvinte que não tá entendendo nada, quem é o Laerte? É Rapidinho. o Patolino. A gente chamava ele de Patolino, Quem é lembra? o Laerte? Rapidinho. Não, o Laerte é o que trabalhou pro Pagest Food, que é a empresa do Deco, na captação de atleta, descobriu vários atletas, entre eles Tiquinho Soares, entre eles o Fabinho do Tiquinho Liverpool. Soares também? Tiquinho Tiquinho Soares também, entre Laerte, outros. Laerte é do ramo, né? Conheço. E ele tá Abraço, aqui. Laerte. E, cara, é foi o um Laerte? privilégio. É, pô. Ele tá sempre com Caramba. a gente.
Ele mandou um abraço pra você, Sandro. E ele falou, a ideia é disputar o Paulista Sub-15, 17... O quê? Peraí. A ideia é disputar o de 2026, isso mesmo. A princípio ainda não, a gente não tá com esse planejamento. Tá. A ideia inicial é a gente ter pelo menos já começar a ter o Sub-14, fazer a manutenção deles até o final do ano e aí virar o Sub-15 o ano que vem. E aí a gente vai estudar. O que nós temos de planejamento pro Paulista do ano que vem seria o 11, o 12, o 13 e o 14. Ô Valinho, a gente que já tem experiência em transmissão do profissional, né? Você sabe que fazer o Sub-15, Sub-17 tá na pauta, né? Você tá ligado, né? Você tá ligado, né, meu parceiro? Não sei se eu teria um Não, é top. A base é top. Não sei se eu teria um conflito de agendas, mas é muito legal, assim, muito legal. E sobre o Sub-17, a montagem de elenco é mais difícil, né? É mais custosa, né? E acaba muitas vezes trazendo, infelizmente, né? Já o funil do futebol, no 17, muitas peças já ficaram pelo caminho, os meninos já estão meio que com as chances mais reduzidas e a montagem de elenco fica muito difícil, né? Sim, até porque você tem uma questão que até nós e a gestão, até mandando um agradecimento também, né, para a gestão, nosso presidente Igor e também o nosso gestor principal, né, o Minesini. Quando você fala acima de 14, 15, 16, 17, você tem uma questão de clube formador, né? Então você tem toda uma legislação em cima disso, então você tem que tomar um cuidado, um preparo para você receber esses atletas. Então nós também já estamos pensando nisso, logicamente que tudo é um passo. Tem um certificado, né, que é clube formador, inclusive o Paulista de Jundiaí lançou essa notícia recentemente. Só que né? você tem todos os requisitos para seguir. Sim. Né? Então não é simplesmente, não é tão simples. Aí falando que é clube formador. Perfeito. Então, mas existe, né, um planejamento, existe uma ideia da gente estar fazendo isso, só que logicamente que tudo é um passo a passo, né? A gente não vai fazer tudo já de imediato porque tem um processo bem elaborado, então, mas existe esse caminho aí também pra gente. Vidal, sua pergunta. Não, Vidal. É só saber assim, Sandro, qual que é a ligação da base? A gente falando de base, da escolinha Arena 77 com a base do Primavera, por exemplo. Porque assim, normalmente né, se tem muito isso, né? Dos pais ver a escolinha do Primavera, e achar Arena que 77, dali vai pro campo. Isso, então assim... E por que eu tô te falando isso? Porque eu vi no post, inclusive no pôster da Arena 77, naquela questão do que tá acontecendo hoje lá, uma confusão de pensamento até. Por quê? Porque as mães dos alunos que acham que você tirado e vai acabar... Elas têm falado muitas coisas sobre acabar com o sonho das crianças. Só que ela não entende que, havendo essa mudança pro Primavera, pelo contrário, o sonho continua, né, vivo na história. Não é o fato de mudar de lugar, de local, a escolinha, que não tem essa possibilidade. Ponto, parte desse princípio, né? Porque se a gente tá falando de Arena 77 e escolinha do Primavera, é porque existe um time profissional. E aí você tem um time profissional e você tem uma referência para essas crianças. Agora tira o time profissional, você perde a referência. Né, parte desse princípio. Mas elas precisam entender qual que é a ligação também para chegar nesse processo, um exemplo de um profissional. E se há ligação, né? Na verdade, assim, isso é até um ponto importante, porque existe, geralmente eu recebo muito, geralmente quando converso com os pais, né, os primeiros contatos, né, e sempre tem essa dúvida, né, meu filho joga na escolinha, né, e então ele já está fazendo parte. Bem, eu sempre tomo uma linha de que, para deixar claro que o Primavera SAF é o clube, né, o clube oficial, né, e não temos nenhuma ligação, né, e vice-versa com a Arena 77, tá? Logicamente que a gente sabe do trabalho deles, né, um trabalho de anos, bem feito e tudo isso, só que nós, a base, vamos dizer assim, oficial é o Primavera SAF. Não temos escolinha, né? E aí, como foi até relatado aqui, nós temos todo um processo de avaliação que vai seguindo aquilo. Então eu recebo indicações, até mesmo de quem tá no sub-11, sub-12, sub-13, eu tenho lá um pai que tem um garoto que é sub-13, que é sub-11, que é sub-12 e queria jogar aí. Então aí a gente faz esse processo de contato e aí a gente vai... A indicação pode vir de qualquer escolinha, não necessariamente da Arena 77, só por conta dela estar no local. Isso. Mas, por exemplo, assim, Sandro, a prioridade da escolinha da Arena 77 é o Primavera? Nesse sentido que você tá falando?
Por conta do que... Por que eu tô falando isso? Porque do mesmo jeito que é oferecido pro Primavera, digamos assim, se não é prioridade deles, também é oferecido pro Guarani, pra Ponte. Sim. Entendeu? Não, nós temos já, até teve já situações de pais que chegam e falam, meu filho tá jogando lá na Arena 77. Tem alguma questão? Pode, não pode? Eu falei, não tem nada, pode jogar. Sim. Não só na Arena 77, joga Sim, em outros lugares também. De final de semana, a gente tem muitos atletas, principalmente o ano passado, jogam na DI, Sim. né, de salão. E depois vem treinar com a gente, vem e participou do Paulista. Então a gente não tem nenhuma restrição. Sim. Né? Então a Arena 77 talvez seja, como é o chute inicial pro Corinthians, assim, é uma escolinha inspirada no clube. Eu assim, até não seria, de repente, a pessoa qualificada, né, para estar falando sobre a questão, vamos assim, funcional, né, de como que é a Arena 77, tá? Como eu falei, a gente respeita, a gente sabe, né, que eles têm um trabalho, já não é de hoje, e a gente até, os atletas que chegam lá, que vêm da Arena 77, aí vem com algumas dúvidas referente a isso, a gente tenta passar essa informação. Nós não somos, né, não temos nenhuma ligação, como também eles não têm ligação com o Primavera SAF. Só que nada impede deles estarem na Arena 77, ou chute inicial, ou qualquer em outro lugar. E a gente vai receber lá sem dificuldade nenhuma. E logicamente que a gente vai, dentro da nossa metodologia, tá trabalhando o atleta. Agora, a gente tá falando, Primavera SAF é o que cuida do futebol, Clube Primavera é uma outra coisa, né, que cuida do estádio, aquela coisa, dos contratos, da Arena 77, enfim, isso aí não vem ao caso, já falamos disso. Agora, o Primavera vem aí de uma reestruturação, a gente tá vendo aí todos os louros colhidos pela diretoria, por tudo que tem desempenhando. O que muda? Qual que é o diferencial hoje, no dia de hoje, de você ter essa estrutura de SAF do Primavera perante outros clubes que de repente ainda não virou SAF, que tem sempre aquelas dificuldades que a gente conhece? O que você consegue dizer de diferencial por ser SAF? Tá. A SAF, na verdade, isso eu vou falar um geral, ela veio para somente tentar profissionalizar a gestão. Né? Eu sempre até brinco com isso, né? Por exemplo, lá no Primavera é como se a gente tivesse 2 CNPJs, né? Você tem o CNPJ Primavera SAF e você tem ainda, como você falou, o Esporte Clube Primavera, que é a associação. Né? E logicamente que a relação ela é ótima, né? Até também agradecendo o Marcelo Brito, né? Que é uma pessoa que... Em breve estará aqui, né, Vidal? Quarta-feira. E tem Perfeito, ótimo. E tem muita gente falando bem dele, né? Muita gente assim, falando bem dele. Eu agradeço muito de coração ele, porque tudo que a gente necessita lá, eu principalmente com a base também, ele está sempre ajudando, sempre cooperando, correndo atrás até de ajuda de patrocínios e tudo isso. Que legal. Então eu tenho muito a agradecer ao Brito. E então o que acontece? A SAF ela veio para fazer uma estruturação, digo, no futebol geral, com uma gestão. Quando você tem uma boa gestão, isso nós temos até exemplos de clubes associativos, né, que não são SAF, mas tem uma boa gestão, tá? Então, na mentalidade do futebol, o que acontece muito é que não existe ainda uma conscientização de que você agora é uma empresa. E como uma empresa, você tem algumas regras, algumas questões, até eu vou passar um pouquinho mais pro lado trabalhistas e tudo isso que você tem que seguir. Então, a SAF, ela vem trazer uma profissionalização e, logicamente, que também um investimento, como você está falando, na parte estrutural, né? Que é o que está acontecendo agora no nosso, na nossa atualidade no Primavera, tá? Eu tenho até a felicidade, até o orgulho de ter participado de 2021, que a gente teve o acesso da 3 para 2, né? Só que ainda não tinha constituído a SAF, né? Então quem está lá, o Vidal mesmo sabe também, né? O Rodrigo Arroz também, né? A gente sempre até comenta sobre isso, né? A diferença que tem, né? Da evolução que teve da época da associação, porque do início, né? Do projeto, né? Então, eu lembro que na época de 2021 a gente viajava no dia do jogo, né? Não tinha questão de hospedar um dia antes.
a alimentação também. Então você vê que a SAF ela veio trazendo junto com essa organização, né, com essa padronização, ela veio também trazendo os investimentos e logicamente que isso vai refletir. Vai reverberar na criançada, Isso. porque o próprio Igor disse aqui o novo centro de treinamento, né? E isso vai a galera vai poder pegar tudo isso. Isso logicamente que assim, isso tudo é um trabalho a longo prazo. Sim. Né, passo a passo, né? Então tem a questão do CT, aí você tem que ver terreno, então tem toda uma estruturação e não é uma coisa do dia para noite, né? Então por isso que é um trabalho que vem sendo feito pela SAF para a gente poder daqui a alguns anos ter todo esse processo de ter um CT, aí logicamente que você consegue trazer isso também para a base, para a estrutura da base para poder ajudar. Eu não tenho dúvida disso, porque eu acredito até que seja até um sonho do Nenê, porque para quem conhece a estrutura do Mirassol hoje, foi onde o Nenê começou. Entendeu? O Nenê teve lá no início também dessa transformação, desse processo que o Mirassol vem vivendo hoje. O Nenê pegou bem no início lá. Então, eu acredito... Não é novidade. Não é novidade, entendeu? Só que assim, o próprio Mirassol hoje é uma das maiores referências que tem de questão de estruturação, de campos de treinamento, de CT. Só que isso não foi criado do dia para noite. Não foi do dia que ele chegou na primeira divisão e isso já aconteceu na vida do Mirassol. Pelo contrário, eles foram construindo ano a ano. Ano a ano foi vindo os investimentos e eu acredito que é isso que vai acontecer com o Primavera. Sem loucura, pezinho no chão, eu acredito que é isso. Aí nós vamos voltar pro ponto inicial de todo esse crescimento do Mirassol, que também tem a ver com a base. Sim. Porque tudo Luiz isso Araújo. foi feito do Luiz Por Araújo. conta de um jogador que foi vendido. Entendeu? Então, que foi assim, eu não tenho dúvida que logo a gente vai estar aí. Principalmente assim. frutos, Porque primeiro. Até porque assim, a gestão do Igor, junto com o Nenê, junto com o staff, todo mundo, né? Você vê que eles têm falado a mesma língua. Hoje já tem até o próprio Marcelo também. Então, assim, que é o presidente da associação. Então, assim, se tem falado muito a mesma língua, né? Perfeito. É muito bacana. E a base também fala a mesma língua, porque né? você vê... nós tivemos o Igor aqui na segunda e não foge muito do que o próprio Sandro está falando, entendeu? Então, Então, é muito importante. Bacana demais. Ó, a gente tá meio que chegando na reta final. Infelizmente o programa é só de 1 hora. Quem sabe em breve mais horas de resenha, né? Ainda dá tempo de você concorrer aí a 2, né? São 2 lanches da The Rooster. pra uma pessoa só? Uma pessoa só. Ah, tá. Você vai levar o Texas Fit e o Texas Rooster pra casa. Isso é legal. Come com o companheiro, com a companheira, com quem esposa. quiser, O entendeu? Valinho não vai chegar? A gente tá na esperança, porque assim... Era a esperança, cara. Não, Eu tô ficando deixa eu te preocupado, falar. ele tá ficando nervoso. A gente tem um trunfo. Tá mudando Lá no estúdio B, Ah. temos Diego Stein. Tem um dos relacionamentos com o Marley muito mais próximo do que a gente. Provavelmente ele já deve ter então mandado eu uma faço, mensagem com dizendo certeza. vai ter uma reunião muito importante Provavelmente pós-resenha é aqui. perigoso, cara. Vai ter uma reunião muito importante pós-resenha aqui que talvez já Se vamos você não tivesse o acesso ali visível da porta, você poderia até dar uma jogada de que já tá lá, ele já ia Ficar mais calmo, pelo menos pra terminar o programa em mais paz, calmo, né? Ô Sandro, antes da gente ir pra reta final aqui, as últimas falas, eu queria que você esclarecesse assim, uma forma de recado para aquele pai, para aquela mãe que tá ouvindo a gente, aquele que entrou em contato assim, afobado no Instagram, como é que eu ponho o meu filho lá? Qual é o recado que você dá assim para esses pais assim, que tem esses filhos nessas idades, que esse pai que vê, pelo menos na cabeça do pai, um potencial, qual é o recado que você dá? Tipo, cara, vê direito, calma, ou leva, o que você falaria para um pai, assim, de primeira viagem? Tá. O primeiro ponto, eu acho que importante é assim, a gente tem os nossos canais oficiais, né, de comunicação, tá? Tanto o Primavera Oficial, que é vamos dizer assim, do profissional, Tá. né? E temos a nossa da base. Ah, que legal. Então aí todas as informações que a gente for falar, né, sobre avaliação, abertura de inscrições, a gente sempre vai estar nos canais oficiais e logicamente com a imprensa também ajudando a gente a divulgar. Sim, e claro. tudo isso, né? Até agora agradecer também o Marcelo, né, Chiconato, Grande né, Marcelo, nosso assessor, né, que tá dando uma força muito grande aí, até agradecer a ele. Então sempre seguir as redes sociais, né, pra gente poder estar sempre passando as informações lá e assim, ter a consciência, que mais ou menos o Valinho até fez o comentário aí, de que se não for hoje,
né? Se de repente, eu levei meu garoto, mas ele não conseguiu, não quer dizer que se encerrou, né? E uma coisa que eu sempre coloco pros garotos lá também, pros atletas, é uma conversa que a gente sempre tem lá. A nossa intenção, né, de ter a base, de estar trabalhando a comissão técnica e a gestão também do clube, como eu falei, não só formar os cidadãos, o projeto social e tudo isso, mas a nossa intenção é formar eles atletas, e a gente quer de repente que eles prossigam, né, na carreira, virem os jogadores profissionais. Se for no Primavera, ótimo, vamos ficar super felizes. Se não for no Primavera, também nós vamos ficar super contentes, orgulhosos de ver eles, de repente, jogando em outros clubes e tudo isso. Então a gente tenta sempre passar essa informação, tanto para os garotos, também, os atletas, também como para os pais, né? Eu levei meu filho e não consegui, ele não foi avaliado. A gente tem muitas situações que de repente o menino, né, o atleta fica chorando, fica chateado, então a gente tenta conversar com os pais, explicar para ele. Por isso que é bom o trabalho psicológico também, que a gente tenta, né, trazer junto, reforçar um pouquinho mais essa questão, para eles entenderem que não é porque teve um não, acabou. Né? Se a gente pegar, a gente até dá exemplos vários lá para os atletas de jogadores, Cafu, vários aí, né? Passaram por um monte de peneira. Pelé passou por um monte de peneira e não deu. Mas chegou num momento que conseguiu. Né? Talvez naquele momento não deu porque, sei lá, faltou um pouquinho mais de físico, talvez um pouquinho mais de mental, não está preparado naquele momento, né? Mas de repente numa outra situação ele pode conseguir. Então a gente sempre também trabalha isso daí e explica essa situação. Então reforçar para os pais, sempre procure os canais oficiais do clube. Legal. Né? Se aparecer alguém mandando mensagem, pedindo um dinheiro, alguma coisa. Por favor, até na importante. nossa postagem lá nós colocamos isso, né? Porque a gente sabe que infelizmente no meio futebol existe, né? Isso é um câncer, né, do futebol. Né? Mas não é só no futebol, né? Em todas as camadas da sociedade. Eu trabalhei com política um certo tempo. Mas onde rola mais dinheiro nada. tem mais, né? Entendeu? Então, até um ponto importante com os pais, eu sempre prezo com eles a comunicação, a clareza, a franqueza, a honestidade, porque a gente sabe que está envolvendo uma questão financeira, envolve uma questão de sonho, não só do atleta, mas dos pais também, né? Então, o importante segue as nossas redes sociais, tá sempre em comunicação lá, pode mandar um direct, né? A gente, no que possível, eu que estou até cuidando também das redes sociais, se possível, eu dou uma resposta lá para eles. O cara que faz a direção tá lá mesmo. Não, a gente... o tal do... Estamos de olho. Game, né? Estamos de olho. Em jogo. Então, assim, eu gosto muito do que eu faço, então estou muito feliz lá e Primavera também, a gestão e tudo sempre tá nos auxiliando no que é necessário. Todo mundo que trabalha lá também está sempre se apoiando. Então a gente faz até por amor mesmo, né? Por paixão pela profissão. Então, e assim, e pensando também na região, né? Certo. Pra gente ter aquela questão de que a gente sabe que tem pais que falam, mas eu não consigo levar meu filho longe daqui, que seja Campinas, Jarinu, ou São Paulo, né? Então a gente vai tentar ajudar nessa questão também, né? Pra região aqui, que seja Campinas, Salto, Itu, né? E principalmente a cidade de Indaiatuba poder abraçar a gente começar também a ter os garotos daqui. O Everton Ratinho, ele é pai de um dos jogadores do Sub-12, o gigante, o Everton Hugo. Gigante. E ele mandou aqui, um abraço pro Sandro, eu sou o pai do gigante, entre aspas, do Sub-12, com muito carinho. E quero agradecer o carinho e a atenção que o Primavera dá às crianças lá. Valinho, eu vou fazer uma pergunta aqui pra ele agora. Sandro, eu não sei se daqui uns 6 anos ou daqui a uns 12 anos, a uns 10 anos, se você vai estar lá. E eu não sei se daqui a uns 10, 11 anos você vai ouvir, você vai ver ali um tal de Benício dos Anjos Valim, ou daqui uns 6 anos um Miguel Monsanto. Apareceu ou não, Valim? Os pais sonhadores. Olha. Aí, Sandro, pega isso aí dos pais sonhadores. Eles estavam perguntando deles, tá? Quando eu falar de pai... Eu confesso o meu falta 6 pra completar 12, o do Valim falta uns 11, 10. Eu confesso pra você que eu só não quero que seja comigo. Eu não quero ser o treinador do meu filho. Eu não quero viver num ambiente que eu não possa ser o pai dele, que seja no Primavera, que seja muito bem assessorado lá. Olha portas abertas. Ele tá aprendendo a andar agora. Ô, Vidal, cara, eu acho que por conta do tempo, mas acho que deu pra esclarecer bastante mesmo. É legal porque assim, Sandro, o que acontece? Além daqueles que estão na live ouvindo,
logo a gente vai fazer uns cortes. Então, assim, aqueles que Sim, não eu sei. ouviram vão ouvir ainda, entendeu? Então, Sim, esse tipo de informação é muito importante. Sim. Porque é o que o Valinho tá perguntando que a gente tá falando. Por mais que eles estão falando de pais e não são eles, são outros pais, né? Que eu acredito. Eles estão levando a informação e estão buscando a informação para esses pais. Né? Então, assim, e os pais precisam de informação para não ficar igual cego em tiroteio. Eles não sabem onde eles estão se enfiando. Parabéns, tá? Desde já, parabéns, sucesso. Obrigado por ter aceito o convite e vindo aqui tirar essas dúvidas aí. E isso pra nós, como comunicadores, como veículo de imprensa, abre muito mais campo, porque a gente vai estar em cima, a gente gosta, a gente tem as pessoas que trabalhou e trabalha e continua trabalhando com esse meio, então a gente quer estar junto, né? Eu costumo dizer que eu gosto muito de futebol. Mas o futebol de base é um grande amor da minha vida, assim. Eu gosto muito mais da base do que do profissional, com certeza, assim. Então você pode contar com a gente, sim. Fica o Marcelo, o Sandro, fica à vontade para contar aqui com resenha. Saiu aqui... você tá com o cartãozinho da... É isso que eu tô vendo mesmo ou não? Eu queria mandar um abraço pra ele. Do nada, eu chego num cartão ali a soltar um pix, mas é um cartão... Eu queria mandar um abraço pro meu amigo. Vale tanto como um cartão de crédito, né? Eu queria mandar um abraço pro meu amigo Lucas, aqui, ó. Ele tá com um mascote agora. Foi nosso patrocinador, né? É da cervejaria Itaici, cara. Na verdade, ele ainda tá, né? Qual que é o poder desse cartão aí, Vidal? Esse aqui, nada. Ainda mas pode nada. ter. Mas é porque lá são os cartões... recarregável. É recarregável. Só que eu só ganhei um mimo. Entendi. Ó, um abraço, Lucas. Quem ganhou os lanches da The Rooster aqui... Rapaz, meu pai tá me ligando. Aconteceu alguma coisa aí, pai? Eu vou terminar o programa e eu falo com você, pelo amor de Deus, hein? Já dá um desespero. Vai que ele encontrou alguma marmanjo chupando chupeta. Sai fora. Meu pai, quando ele liga pra mim assim, meu coração dispara. Então, só que meu pai tá em Foz do Iguaçu, né? Aí o coração fica, calma aí, velho. Ó, quem faturou os lanches foi José Carlos, final do fone 0538. José Carlos. Se não quiser, dá pra mim. Final do fone 0538, você faturou os lanches da The Rooster. Obrigado mais uma vez, Sandro. Obrigado mais uma vez. O tempo é curto mesmo, mas a gente pode voltar aí uma vez por mês, se quiser. Porque a base é uma hora que tiver novidade, alguma coisa que acha importante, meu. Sempre tem assunto, né? Usa o Renê aí a hora que você quiser. Não, eu que agradeço, né, o espaço. Tô à disposição, tá? Precisando de informações, se precisar, a gente volta. Eu espero que em pouco tempo a gente tenha conseguido tirar as dúvidas, né, passar algumas informações aí relevantes, mas estou à disposição. E novamente, muito obrigado aí pelo tempo de vocês e também por esse espaço aí para a gente falar um pouquinho da base aí do Primavera. Muito bom, eu vou só registrar aqui o áudio que meu pai me mandou. Bem pérola. A gente costuma colocar... Ô, René! A gente uma vez falou, do nada, é um programa de futebol, né, Sandra? A gente comentou sobre os adultos hoje em dia que andam, alguns, né? Usando chupeta. Você viu isso ainda aí? Tem encontrado alguém e lá. O Valim ficou transtornado e tal. E o meu pai lá de Foz do Iguaçu ficou também. Ele mandou um áudio dizendo que se ele encontrasse alguém andando de chupeta... mas vou te falar. O Sandro, ele deve... os meninos de 13, 14 anos hoje em dia faz cada pérola. Também cada... Um falou que não gosta de amarrar chuteira, você acredita? O pai dele sai do trabalho e vai amarrar a chuteira dele, porque ele gosta do jeito que o pai amarra a chuteira. Olha só. Aí agora, sem querer, meu pai ligou pra mim, e aí a gente comentou, aí ele mandou um áudio pra se explicar dessa ligação. Ficar sossegado, não aconteceu nada. Essa merda aqui, o Rafael mexe tanto, tocou sozinho. Tá tudo bem, fica sossegado aí. Esse é o senhor, meu pai. Eu amo muito ele, tô com saudades. Em outubro, se Deus quiser, eu vou pra Foz. Tá de bem com a vida, velho. Gente, Sandro, me perdoa mais uma vez. O resenha é uma resenha.